Daí, pessoal, mais uma resolução. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função f de t igual menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dia e t é igual a zero é o dia anterior à primeira infecção, e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas, e uma segunda detetização precisou acontecer. A segunda detetização começou no 19º dia, 20º, 29º, 30º ou 60º dia. Bom, então eu tenho aqui uma função f de t igual menos 2t ao quadrado mais 120t, que estabelece o número de infectados em relação ao tempo expresso em dias. Então, eu tenho assim, ó, f de t igual a menos 2 vezes t ao quadrado mais 120t. Ok? Para a resolução ficar num formato bem interessante, né, bem aproveitado para ti, eu vou fazer aqui uma especulação. Eu vou colocar, por exemplo, vamos supor no 10º dia, tá? Quantos infectados eu tenho no 10º dia? Bom, então aqui eu terei um f de t, ou terei um t igual a 10. Então isso aqui é uma experimentação, tá? Vou fazer até aqui embaixo para não ocupar esse espaço. Vou colocar aqui, ó, uma especulação para t igual a 10. Vamos supor, no 10º dia, quantos infectados eu tenho? Bom, então eu tenho, em vez de f de t, eu tenho um f de 10, um valor numérico. No lugar do t, eu vou colocar o 10. Menos 2 vezes, aqui, ó, em vez de t ao quadrado, vou colocar 10 ao quadrado. Mais 120 vezes t, aqui, ó, t igual a 10, 120 vezes 10. E aí eu vou resolver isso. 10 ao quadrado, 100, menos 2 vezes 100, menos 200, mais 120 vezes 10, 1.200. Olha só, por sorte, ó, vai resultar um valor redondo de 1.000 infecções, 1.000 infectados. Então, significa que no 10º dia eu tenho 1.000 infectados. Aí observa, o que eu estou querendo? Eu estou querendo descobrir o dia em que será feita a segunda detetização, e a segunda detetização ela é realizada quando eu tenho 1.600 pessoas infectadas. Então é provável que a quantidade de infectados esteja, nesse momento aqui até o 10º dia, esteja em crescimento. Logo, o número 1.600 será depois do 10º dia. Bom, isso aí a minha intuição está falando a verdade, porque todas as alternativas estão acima do 10º dia. Então, essa substituição do t aqui, ó, por 10, aqui e aqui, ó, para eu relacionar que no 10º dia eu tenho 1.000 infectados, é para que tu entenda a natureza da função e até o conceito de função, né? A função é justamente isso. É matematicamente falando, a função é uma regra matemática, é um conjunto matemático que regula como que uma grandeza varia de acordo com a variação de uma outra grandeza. Ou seja, vai variando o tempo em dias, vai variando o número de infectados, tá? Então, essa é uma introdução ao exercício aí para deixar o teu estudo bem interessante nesse sentido. Mas aí vamos para a resolução propriamente da questão. Eu quero que nós tenhamos uma infecção, ou número de casos de infecções, de 1.600 e não 1.000, como eu queria aqui, ó. Como eu obtive. Se eu quisesse 1.000, seriam 10 dias. Como é 1.600, bom, onde eu coloco esse 1.600? Aqui, ó, número de infectados. Então, vou substituir aqui esse f de t, esse y, por 1.600. E agora eu vou calcular o tempo correspondente. Menos 2t ao quadrado mais 120t. Vou organizar isso numa equação do segundo grau, jogando na falsa passagem menos 2t ao quadrado e 120t para o primeiro membro. Tá? Então, vou fazer essa falsa passagem aí. Vem para cá 2t ao quadrado
positivo, trocou o sinal, e mais 120 menos 120t, ok. E o 1.600 que já estava aqui continua no primeiro membro, mais 1.600. E aqui, ó, tudo isso saiu do segundo membro, eu tenho igual a zero. Como o meu objetivo aqui é o cálculo de uma grandeza relacionada ao x, relacionada ao eixo horizontal, ao tempo aqui que faz papel de x, eu posso simplificar esta equação aqui por 2, tá? Se eu quisesse uma informação a respeito da infecção, tá? A respeito do y, eu não podia simplificar, certo? Então aqui eu posso simplificar por 2, e aí a minha equação fica t ao quadrado menos 60t mais 800 igual a zero. Bom, e aqui eu tenho uma equação do segundo grau para ser resolvida, e eu posso usar aí o método que me convier, né? O método que eu acho mais atrativo. Eu posso fazer aqui por fórmula de Bhaskara ou posso fazer aqui por soma e produto. Por soma e produto, o que acontece? Ó, eu tenho uma soma de dois elementos igual a 60. Troca o sinal do B, né? Para quem usa soma e produto aí, troca o sinal do B, eu tenho a soma das raízes é 60. E o produto das raízes é o C, é 800. Então eu tenho que pensar quem é que multiplica 800 e soma 60, tá? Eu consigo perceber aqui 8 vezes 100 está muito longe, 20, olha só, 20 e 40. 20 mais 40 dá 60 e 20 vezes 40 dá 800. Então eu tenho que as raízes, tá? T1 e T2 é 20 e 40 por soma e produto. Mas nota que esse alcance é para aquele aluno que já tem uma certa experiência com soma e produto, já tem essa prática de fazer essas conjecturas. Para quem não tem problema. O que eu faço aqui? Uso a expressão de Bhaskara. Então eu digo que T é igual a menos B. Então aqui eu tenho menos com menos, né? Fazer bem devagar, ó. Menos 60 mais ou menos raiz quadrada de b quadrado, então menos 60 ao quadrado, vou fazer de forma bem gradual aqui, menos 4 vezes o a, que é o 1, vezes o c, que é 800. E isso aqui eu vou dividir por 2 vezes o 1, né? 2 vezes o a, 2 vezes 1, 2. T. Agora eu vou dar uma mexida aqui, vou dar uma melhorada nisso. Menos com menos dá mais, 60 mais ou menos, aí vou abrir aqui a raiz, menos 60 ao quadrado vai dar positivo, né? Negativo ao quadrado dá positivo, 60 vezes 60 dá 3.600. E aqui eu tenho menos vezes mais dá menos, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 800, 3.200. Vai dar uma raiz aqui bem redonda. E aqui eu tenho sobre 2. Então o T está resultando 60 mais ou menos raiz quadrada de 400, né? 3.600 por 3.200 dá 400. Isso divide por 2. Isso eu estabeleço como 60 mais ou menos. Raiz de 400 é 20, né? Raiz quadrada de 400 é 20. 20 vezes 20 é 400. Sobre o 2. Aí eu tenho aqui um T1, a primeira raiz, que é 60 mais 20, 80 por 2. Então, eu posso falar que T1 é igual a 40. E tenho aqui um T2, que é 60 menos 20, 40. 40 divide por 2, que resulta 2. Eu tenho um segundo tempo aqui igual a 20. Muito bem. E aí, olha só, o que ele está me pedindo? A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização seria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600.
e uma segunda detetização precisou acontecer. Então a pergunta é quando é que chega a 1.600? Bom, chega a 1.600 tanto no 20º dia quanto no 40º dia, no dia 20 e no dia 40. Bom, então pela primeira vez, quando é que eu tenho atingido os 1.600? No 20º dia. Então a resposta disso aqui, ó, 20º dia, letra B. Observa que ele nem colocou na alternativa, né, para não te confundir, o 40. Né, porque no 40 eu também tenho o alcance de 1.600 casos, 1.600 infectados. Porém, aqui vai ter uma... É porque nesses 40 dias aqui, é porque a curva ela foi aumentando, chegou num pico e ela retornou, começou a decair e voltou a 1.600, tá? Então, eu até vou te mostrar isso numa segunda lâmina. Vou só fechar aqui, ó, letra B, 20º dia, tá? Que foi o resultado que eu obtive aqui para os tempos. E aí na próxima lâmina aqui eu vou te mostrar esse comportamento. Só preciso que tu fixe aqui, ó, que eu tenho um tempo que é o 40 e outro tempo que é o 20. Ou o primeiro tempo é 20 e o segundo é 40, tá? 20 e 40 são os tempos do 1.600, tá? E eu vou levar isso para segunda lâmina. Observe, até vou copiar aqui, ó. Olha só, para deixar isso aqui bem feitinho. Ó, vou copiar isso aqui. E vou levar para a segunda lâmina. Tá aqui a segunda lâmina. Nota que na segunda lâmina eu já coloquei um gráfico aí, ó. E aqui eu tenho, ó, T1 e T2, tá? Vou botar aqui no tamanho adequado e vou centralizar. Olha só. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho tempo 1 e tempo 2. Observa que se eu pegar a função normal, olha só, vou pegar a função aqui, ó, a original, tá? F de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120. E quero salientar que essa questão já foi resolvida, tá? E é a letra B. A resolução, basta tu igualar a função a 1.600, resolver o t. Eu estou aqui nesse exercício te dando uma maior compreensão, tá? Então, na realidade, esse exercício aqui, ele é, de certa maneira, curto, né? Iguala a 1.600 a função e calculo o t, certo? Bom, eu tenho nessa função aqui, ó, f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. Se eu calculo as raízes dessa função, porque isso aqui, ó, essa curva, ela é menos 2t ao quadrado mais 120t. É essa parábola aí. Se eu calculo as raízes disso, menos 2t, deixa eu melhorar esse 2 aqui, menos 2t ao quadrado mais 120t. Isso é igual a zero. Aí eu coloco esse t em evidência, olha só que legal aqui, ó. Coloco o t em evidência, me sobra menos 2t mais 120. Não preciso usar aqui a fórmula de Bhaskara nem subproduto. Faço por evidência. Eu tenho aqui, ó, um primeiro t, uma primeira raiz, que eu posso chamar de t1 igual a zero. E uma segunda raiz resulta desse parênteses aqui igualado a zero. Menos 2t mais 120, que é o segundo fator, igual a zero. Menos 2t mais 120 igual a zero. Bem devagar. Menos 2t é igual a menos 120. O t, que é o segundo t, posso chamar aqui de t2, é igual a menos 120, divide por menos 2. E aí o t2, vou pôr aqui, ó, t2 é igual a 60. E é agora entendido por que ele fala, né, que essa função aí, que essa expressão é válida para os 60 primeiros dias. Porque aqui, ó, ocorre a primeira detetização, né, T0, ó, aqui a primeira detetização no zero, que é a primeira raiz que eu encontrei aqui. E essa curva obedece às infecções, aos casos, até os 60 dias, ou até o dia 60, até o 60º dia. Muito bem. E aí o que está acontecendo? Ó? Acontecendo que tanto no dia 20 quanto no dia 40 eu tive os 1.600. Então vou pensar assim, ó, aqui no meio mais ou menos, ó, aqui no meio ó, é o 30, né? Então o 20 seria por aqui, ó.
Vamos pensar que aqui é 20, ó. 10, 20, 30. Aqui, ó. 40, 50, 60, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Aqui seria o 30, aqui, ó, é o 20. Então, o 20º dia. Se eu levanto aqui, ó. Se eu levantar aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho o número de casos aqui, ó. Que é 1.600. Então, eu tenho 1.600 para o dia 20 ou para o 20º dia. E a mesma coisa vai acontecer para o dia 40. Lembra? No 20º dia eu tenho 1.600 e aqui no 40º dia também. Então, aqui no 40. Aqui no 40 eu também tenho. E nota que legal, se eu levantar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Vou fazer reto aqui, ó. Se eu levantar isso aqui, olha só. Vai dar na mesma altura, certo? Vai dar na mesma altura, os mesmos 1.600 por 40. Então, aí, realmente, eu tenho 1.600, tanto para o 20º dia, quanto para o 40º dia. Muito bem. Então, assim, os casos foram evoluindo aqui, ó. A primeira detetização foi no dia 0, tá? Aí, os casos, mesmo assim, continuaram a crescer, ó. Crescer. Quando chegaram aqui, ó, pela primeira vez no 1.600, houve aqui a segunda detetização. E aí os casos aumentaram mais um pouquinho, mas logo em seguida a segunda detetização começou a surtir efeito, começou a baixar. Ó. Aí os casos chegaram a 1.600 de novo, né, que vem num declínio, e aí vão baixando, até que no dia 60 eu não tenho mais nenhum caso de infectados. Tá? Então aí tem de certa maneira, uma interpretação, né, uma análise geométrica aí da função. Inclusive, eu poderia aqui definir quantos casos, no máximo, eu obtive nessa evolução aí, né, nessa pesquisa. Aqui, ó, aqui é o vértice, que vai me dar um valor acima de 1.600, o valor máximo de infecções, que inclusive ocorre bem no meio, que é no dia 30. E aí eu posso, inclusive, encontrar isso substituindo o T aqui, ó, por 30. Quando eu substituir o T por 30, eu vou encontrar o número máximo de casos. Vou fazer isso rapidinho aqui. Ó, menos 2 vezes o T, que é 30. 30 ao quadrado, mais 120 vezes 30. 30 ao quadrado dá 900, menos 2 vezes 900 dá 1.800. Com mais 3.600, né? 120 vezes 30, 3.600. E aí, menos 1.800 com mais 3.800 dá 1.800. Então, esse aqui, ó, é o número máximo de casos que foi observado nessa pesquisa, nessa epidemia. E observa que realmente, olha aqui, ó, 1.800 é um pouquinho acima, né? Ou é um pouco acima dos 1.600. Tá? Então, nessa segunda lâmina aí, eu fiz essa análise geométrica, né? Nato que essa análise ela é dispensável para a resolução, porque já foi feita lá na primeira lâmina, mas para o entendimento, uma compreensão, né? Para deixar o exercício mais com um aproveitamento melhor no teu estudo, eu preparei também essa lâmina, ok? Espero que te seja útil nos estudos. Um forte abraço, obrigado pela tua visita ao canal e até a próxima.